Fala Expert, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um conteúdo aqui na comunidade de Experts. E hoje a gente vai falar sobre clareza, a clareza de saber o que realmente importa na nossa vida. Veja, tem uma frase que eu repito para mim o tempo todo, sempre que a minha vida começa a ficar muito barulhenta, sabe, muito confusa. E a frase é a seguinte: nem tudo que chama a minha atenção merece o meu caminho. E no fundo, é disso que trata o nosso episódio de hoje. A coragem e a maturidade de descobrir aquilo que realmente importa na nossa vida. E para guiar a nossa conversa, eu vou trazer uma das obras mais transformadoras na minha vida. Um livro que eu li já há vários anos, mais de uma década. Foi um dos primeiros, inclusive, que eu li nessa jornada do desenvolvimento pessoal e causou um verdadeiro impacto, sabe, na forma como eu enxergo o mundo. E esse livro é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. Um livro que ensina não apenas a produzir mais, mas sim a viver melhor com propósito e intenção. Então vamos aprofundar aqui esse conteúdo a partir de agora. Veja só. O professor Stephen Covey, ele ensina algo que parece simples, mas que muda toda a nossa perspectiva de vida, que tem a ver com o hábito 2 que ele coloca no livro. Comece com um objetivo, com uma finalidade em mente. A clareza na nossa vida, ela nasce quando a gente decide olhar para o nosso dia a dia a partir do lugar aonde a gente quer chegar. Existe aquela anedota, que diz, que falam muito nos treinamentos de desenvolvimento pessoal, lá do Alice no País das Maravilhas. Se você não tem um caminho, se você não tem um objetivo, qualquer caminho serve. Não importa muito a direção. Então, quando você tem uma direção, as distrações elas começam a perder força, porque você sabe para o que você deve dizer sim e para o que você deve dizer não. O urgente ele deixa de dominar e o essencial passa a nos guiar. Quando a gente não tem essa clareza definida, a gente vai agir baseado em urgências. As pessoas vão entrar em contato conosco dizendo que tem algo que tem que ser resolvido naquela hora, que não pode esperar. E se você não tiver essa bússola interna bem definida, você vai atender apenas a urgências, vai viver apagando incêndios. E eu acredito que esse não seja o melhor modelo para a gente viver. Portanto, eu trago aqui uma pergunta prática para você. Se a sua vida fosse um projeto, qual seria o resultado final desejado? Quanto mais clara for essa visão, melhor você conseguirá avançar. Pense nisso, tá? E agora, dando sequência, um dos conceitos mais poderosos do livro é a matriz de importância versus urgência. Essa matriz, ela explica que pessoas eficazes vivem no quadrante do importante não urgente. O que é isso, Saulo, na prática? É a área dos relacionamentos, da espiritualidade, do propósito, do planejamento, da saúde, da construção de um futuro. Exemplo que eu sempre utilizo aqui nesses treinamentos. Consultas médicas, um check-up que você deve fazer, é algo urgente? Não, não é urgente. Se você não for ao médico anualmente, como isso é previsto, a menos que você tenha um problema específico de saúde, mas desconsidere esse cenário. Você está bem de saúde, mas você deve fazer revisões anuais. Isso não é urgente. Se você não for, não vai ter nada gritando em seu ouvido, porque você deixou de ir naquele momento, certo? Certo. Só que no longo prazo, se você negligenciar demais a sua saúde, pode ser que você pague um preço mais alto por conta dessa negligência. Portanto, isso aqui é o quadrante 2, é aquilo que não vai berrar no nosso ouvido, mas se a gente deixar de lado, no futuro vai cobrar um preço muito alto. Trazendo agora para os relacionamentos. Você trabalha muito e talvez você não tenha tempo para vivenciar a sua família da melhor forma. No começo, você pode até justificar isso. Não, estou trabalhando para dar um futuro melhor para a minha família e tudo mais. Só que se você se dedicar a isso durante muitos anos, lá na frente você não vai conseguir mais recuperar aquele tempo perdido com os seus filhos, por exemplo, ou com o seu cônjuge, com a sua cônjuge. E esse tempo não vai voltar. E a cobrança por conta disso vai ser muito alta. Portanto, é quadrante 2.
Para resumir essa história, quadrante 2 é aquilo que não é uma crise. Né? Se eu estou com uma dor muito forte, eu preciso ir ao hospital. Aquilo é uma urgência. Se eu não for agora, eu vou ter que arcar com aquele peso. Mas o quadrante 2 não. São as coisas que sussurram, mas que têm um valor muito grande na nossa vida. A maioria de nós, infelizmente, vive no modelo automático, apenas respondendo aquilo que é urgente, aquilo que faz barulho, aquilo que grita. Mas a clareza, e guarde isso, tá? A clareza na nossa vida, ela nasce não dos incêndios, mas sim do silêncio intencional, onde você escolhe de maneira madura o que merece o seu tempo. A pergunta que transforma, portanto, é: o que é que, se eu fizer de maneira consistente, mudará a minha vida nos próximos anos? Dedique um tempo a essa pergunta para que você consiga obter as melhores respostas. E Covey segue agora falando sobre princípios, porque são esses princípios que sustentam uma vida clara. Sem valores definidos, qualquer caminho parece certo, nós já falamos disso aqui, até que você se perde. Mas quando você sabe exatamente o que você acredita, o que você protege, o que honra, o que você não negocia em hipótese alguma, as escolhas elas se tornam mais leves, mesmo quando são difíceis. E aqui está o ponto central do nosso conteúdo de hoje. A clareza é, sim, um ato espiritual, um ato de transcendência. Eu coloco o espiritual não no sentido religioso, mas no sentido de alinhar a sua vida com aquilo que te atravessa por dentro, aquilo que te faz evoluir efetivamente. E aí vai uma ação prática que você pode fazer exatamente agora. Escreva os 5 valores que você quer expressar no seu dia a dia. Quais são os valores, aquilo que você mais tem como caro na sua vida? É o relacionamento com a sua família? É a solidariedade? É a gratidão? Faça esse exercício, elenque esses 5 valores e coloque isso como um compromisso diário. Depois você pode até se perguntar: as minhas decisões dos últimos dias, as minhas decisões de hoje, elas refletem esses valores que eu coloquei? Se não refletem, não é culpa sua, é apenas um convite para você retomar o controle, reencontrar o eixo. No final das contas, a vida ela é feita de ciclos e cada ciclo precisa de uma decisão, precisa de um impulso sobre aquilo que realmente importa para nós. Mas quanto mais claro o caminho fica, mais suave o nosso mundo se torna também. E esse é o grande alívio que a gente tem aqui nesse cenário. Porque clareza não elimina desafios, mas ilumina a nossa jornada, os nossos próximos passos. E quando você enxerga qual é o próximo passo, aí, jovem, você deixa de sobreviver à vida e começa a conduzir a sua própria história. Se esse episódio aqui fez sentido para você, e se você quer aprender mais sobre marketing digital, empreendedorismo digital, inteligência artificial e tantos outros temas, eu quero te convidar a conhecer a comunidade de experts. Nós temos encontros online e presenciais todas as semanas e você pode participar junto conosco. Aqui onde você estiver vendo esse conteúdo deve ter um link ou um botão, e ao clicar nesse link ou nesse botão você terá todas as informações para participar do nosso movimento, tá bom? Não perca tempo, clica, acompanha todas as nossas publicações. E como eu sempre digo, desejo sucesso para você e é só o começo.